valor da botija de gás, que tem disparado desde que acabou o mercado regulado, subiu em cerca de 3 anos 28%. Estamos a custar uma botija de gás 20 euros a mais do que em Espanha. Temos aqui a perceber se o Governo deve ou não interferir perante esta subida dos preços do gás de botija. Que avaliação faz ou chega desta questão, Sr. Deputado Rui Afonso? É a altura de o Governo intervir e como? Bom dia a todos os ouvintes do Fórum TSF. Sim, o preço é tão disparo de Espanha porque o Estado espanhol subsidia, portanto, a garrafa do gás. Ao contrário de Portugal, em que é o Estado que se financia com as garrafas do gás, neste caso é exatamente o contrário. Ou seja, a Espanha subsidia as garrafas de gás. Nós, é preciso, fazermos um enquadramento sobre o seguinte. O IVA e o ISP são as principais fontes de receita fiscal do Estado português. E, portanto, são impostos, aliás, sendo que o IVA representa sensivelmente mais de 60% da receita total de impostos indiretos e cerca de 25% do total da receita fiscal. Portanto, tem um peso enorme na receita fiscal portuguesa. Agora, a questão aqui é perceber se o Governo tem ou não a coragem política de realmente reduzir o preço da botija de gás. Eu sei que não pode mexer no IVA ou teria que pedir uma autorização especial à Comissão Europeia para o fazer, porque existe uma diretiva europeia que realmente, obriga a que os combustíveis sejam sujeitos à taxa máxima de IVA. E, portanto, aquilo que nós teríamos que adotar era precisamente um mecanismo igual ao mecanismo espanhol. E isso é possível, nós podemos fazer, porque, pese embora o gás, teoricamente, não seja um produto essencial, mas dá origem e é necessário para a produção de produtos essenciais, como, por exemplo, o pão. Não é? Uma padaria sem gás, por exemplo, não funciona. E outras coisas, até para confecções, etc. E mesmo para as nossas empresas, muitas delas que precisam de gás para poder funcionar, isso também impacta seriamente depois na competitividade das próprias empresas. Nós temos ainda uma população que vive muito à custa realmente do aquecimento, quer para os banhos, quer até para confeccionar comida, que vive muito do gás, mais de 5 milhões de pessoas. E, portanto, acho que era mais do que tempo do Governo deixar-se de sentir, confortável na sua cadeira, que lhe garante, no fundo, uma receita enorme. Estamos a falar de 130 milhões de euros por dia estão arrecadados em impostos. Só para lhe dizer que, no primeiro semestre deste ano foram arrecadados quase 25 milhões de euros só em impostos. E, portanto, que é brutal. Num país, que está cujo ordenado mínimo é cerca de 350 euros abaixo do ordenado mínimo espanhol, ter realmente esta diferença de preço na botija de gás. Portanto, é inadmissível. E faria sentido para o Chega, Sr. Deputado, que o Governo limitasse as margens de lucro, estabelecesse uma margem de lucro máxima, como aliás já aconteceu em tempos? Não, houve uma regulação do preço máximo do combustível. Isso aconteceu em outubro de 2022, em que realmente os preços começaram a escalar e, entretanto, o Governo adotou uma política realmente de um teto máximo para o gás. E isso funcionou muito bem. Foi a única vez que o gás, ou seja, o gás de botija esteve abaixo dos 30 euros a garrafa. E, portanto, isso funcionou bem. Só que nós não podemos, num mercado como o nosso, não podemos limitar, o preço ou tabular de forma permanente. Ou seja, isso teria que ser feito, de uma forma temporária. Mas o que eu sugeria, eu acho que isso funcionaria muito melhor, seria termos, um mecanismo de compensação, um mecanismo tributário de compensação que permitisse, quando o preço da matéria-prima subisse, automaticamente houvesse uma redução da carga tributária. E funcionasse de forma inversa, ou seja, caso o preço da matéria-prima fosse reduzido ou descesse, então havia aumento da carga tributária. Isso permitiria o quê? Permitiria haver uma estabilização do preço do gás. E, portanto, isso penso que seria um mecanismo mais eficiente. Agora, era um mecanismo que obrigaria realmente a que o Estado já não se conseguisse aproveitar, do aumento do preço da matéria-prima nos mercados internacionais para depois deixar de ganhar dinheiro. Porque a ideia será sempre essa, ou seja, num
No mercado de tendência crescente de preços, muitas vezes elevados pela inflação e não só, mas no mercado em que realmente a carga tributária recai sempre, ou seja, a percentual recai sempre sobre a matéria-prima, obviamente que existe todo o interesse do Estado em que essa carga tributária seja estanque, em termos percentuais. E, portanto, aquilo que eu sugeria, que nós iremos apresentar, se calhar, a breve prazo, é um chamado mecanismo de compensação. E isso permitiria não só ajudar as populações, porque, no fundo, havia um planeamento em que as pessoas saberiam que o preço da garrafa manter-se estável durante determinado período de tempo, como também para o próprio Estado, também seria muito mais estável em termos da própria receita fiscal prevista. E, portanto, aquilo que nós achamos é que realmente o Estado tem que deixar de sair da sua posição de conforto. Eu acho que aquilo que o ouvinte anterior disse é muito importante e é verdade. Ou seja, o Estado mantém-se tranquilo numa posição de conforto face, digamos, aos contribuintes. Diz assim, ok, já que está assim, vamos deixar estar. E quando o preço aumentar repentinamente, aquilo que nós dizemos é que é fruto da inflação ou fruto da alteração dos preços nos mercados internacionais e nós continuamos a ganhar cada vez mais com isso. Porque o problema é este, é que o Estado continua a ganhar mais com o sofrimento dos portugueses. Ou seja, o Estado continua a oferecer mais receita, mas à custa dos bolsos dos portugueses. E, portanto, é verdade que quer PS, quer PSD não querem mexer absolutamente nada nesse tipo de receita, porque lhes dá realmente dar desconforto e é isso que lhes permite realmente depois poder, fazer outros floreados em termos de governação. Mas a verdade é esta, que o Estado está a enriquecer. Isto é uma frase que eu digo ipsis verbis e vai perceber claramente aquilo que eu vou dizer. O Estado está a enriquecer à custa dos contribuintes portugueses. E fica claro. O Estado está cada vez mais rico e os contribuintes cada vez mais pobres. E, portanto, é isso que não deve acontecer. E ainda por cima, outra coisa, só para terminar, se me permitir, que é o seguinte, o Estado tem que inverter a sua forma de pensar, de pensar a política fiscal. Nós não podemos continuar, dia após dia, mês após mês, ano após ano, a sonegar de forma, digamos, descarada, os impostos, a arrecadar da forma que estamos a arrecadar, com prejuízo, claro, para os contribuintes. E, portanto, é isto que tem que parar. Portanto, a questão do mecanismo de compensação é fundamental para realmente nós conseguirmos estancar e estabilizar o preço do gás. Tendo que, em caso, obviamente, de limite, teria que haver, então, a questão do teto, ainda que de uma forma temporária, mas a colocação, digamos, de um teto ou de um limite máximo para o preço da botija de gás, sendo de forma temporária, a exemplo do que aconteceu em outubro de 2022. E fica assim clara a proposta do Chega para ajudar a reduzir o preço da botija de gás. Agradeço ao deputado Rui Afonso